Muito bem, nós estamos falando dos nossos propósitos. Desde o primeiro domingo falamos nosso propósito é adoração. Deus nos fez, nos criou para adorá-lo. Falamos também de comunhão, para estar juntos, fazer parte de uma família, fazer parte de uma comunidade. E também de discipulado, né? De acompanhar um ao outro, de estar junto um com o outro, ajudar um ao outro nessa nossa caminhada terrena. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre desenvolva o seu ministério. Então vamos falar um pouquinho de dom, de servir, de ministério, porque muitas vezes nós começamos a fazer uma pergunta. Quero deixar uma pergunta aqui para vocês. Você pode se perguntar, qual é o meu ministério? Eu acho que eu não tenho dom. Eu já ouvi de algumas pessoas, mas eu não sirvo para nada. E aí isso começa a me incomodar, porque a pessoa chega para você e diz, eu não sirvo para nada. Isso é tão triste, porque a pessoa ela parece que não tem uma percepção do quão valiosa ela é, do quão importante ela é e de quantos potenciais ela tem, porque Deus deu para ela. E quando nós olhamos para Efésios 4:8, o texto diz que o Senhor, quando foi elevado aos céus, deu dons aos homens, deu dons às pessoas. Então nós vamos entender hoje também, compreender melhor que todos nós, do menor ao maior, do mais novo ao mais velho, todos nós temos um dom que Deus nos deu. Ninguém aqui vai sair daqui hoje dizendo, com a desculpa que, eu não tenho dom, eu não sirvo para nada. Porque isso é uma mentira que você tem acreditado, você tem dons. Porque a Bíblia diz que Deus deu dons aos homens. A Bíblia está repleta disso também. Mas aí você pensa assim, tá bom, eu tenho um dom, e agora? Eu faço o que com isso? Eu faço o que com esse dom? Como que eu posso exercer o meu ministério? De que forma eu exerço o meu ministério? E nós temos aí um pensamento para vocês. De dois hoje, hein? Vamos ler juntos? 1, 2, 3. O dom dado por Deus é para servir na igreja, para que a igreja sirva a sua cidade. Você concorda com isso? Explicar algo bem forte para você. Diz a palavra que Deus deu dons aos homens. E está falando para a igreja. Quero te perguntar, qual é a agência de Deus na terra? Não é o seu projeto? Não? Não é o seu ministério a parte da igreja? Essa frase, a gente tentou colocar duas coisas aqui que é forte. Vou te falar uma coisa. Em primeiro lugar, os ministérios da igreja, eles precisam responder às necessidades da cidade e do mundo. Vou dar um exemplo, para que a igreja sirva a sua cidade. O Ministério da Terceira Idade tem servido os idosos da igreja, mas tem servido os idosos da cidade. O Ministério de Jovens tem servido os jovens da igreja, mas tem servido os jovens da cidade. Ministério de Música tem servido com a adoração na igreja, mas tem servido com a evangelização na cidade. Estão entendendo, sim ou não? Muitas vezes o que tem acontecido? A igreja não tem ido mais à frente, não tem sido mais relevante. Isso é uma grande verdade, mas sabe por quê? Porque o início da frase também fala, o dom dado por Deus é dado por Deus para servir na igreja. Sabe o que está acontecendo? Nós parecemos muitas vezes, isso aqui é um pensamento pastoral, minha opinião, trazendo e olhando para o texto bíblico que diz que Deus dá dons aos homens. Aonde você está gastando o teu dom? Nós temos mão de obra que está sendo gasta no seu projeto, lá naquele lugar, lá no outro ministério, no meu ministério pessoal. Meu dinheiro, eu apoio aquilo, eu apoio lá. Agora eu pergunto, eu estou fazendo? Eu estou apoiando o missionário, tá? Mas eu também estou sendo missionário? É para a gente pensar, o dom dado por Deus é para servir na igreja. O que eu estou fazendo no meu corpo local para que esse corpo local, essa igreja, cumpra a missão de Deus para ela, que não é a gente ficar intocado aqui dentro, é para a gente se espalhar, mas não se espalhar simplesmente, se espalhar fazendo os propósitos de Deus. Amém ou não amém? E nós queremos trazer algumas aplicações e orientações de como nós podemos fazer isso. Então, se você entende que você tem um dom, o primeiro passo, a primeira direção é
nós precisamos nos preparar, você e eu precisamos nos preparar para exercer o meu ministério. Nós não exercemos o ministério de qualquer jeito, mas existe um preparo. E o primeiro preparo que nós entendemos, diante do texto bíblico, nós vamos ler aqui 1 Pedro 4, versículo 10. Vamos ler juntos? 1, 2, 3. Cada um exerça o dom que recebeu para servir aos outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Bom, eu acho que o primeiro conceito é nós entendermos e compreendermos como eu devo me preparar. Entendendo que o texto começa dizendo, cada um exerça o dom que recebeu. Quem recebeu o dom? Cada um exerça o dom que recebeu. Então, o que nós aprendemos nesse texto? Que nós entendemos que precisamos entender que uma vida em si mesmada não condiz com o plano de Deus para nós. Quando eu tenho um dom, eu percebo que eu tenho um dom, mas eu não quero servir, eu não quero ministrar, porque ministério significa ministrar, ou seja, servir as pessoas. Nós vamos entender melhor isso adiante. E eu não entendo que isso é para doar, para me doar aos outros. Eu estou ensimesmado, ou seja, eu estou olhando apenas para mim, para o meu umbigo, para o meu mundo, para que os outros me sirvam. E o próprio Jesus diz que eu não vim para ser servido, mas para servir. Se o nosso Jesus, o nosso mestre, o nosso modelo, diz que ele não veio para ser servido, mas para servir, então quem somos nós que dizemos seus discípulos e seus seguidores para viver uma vida em si mesmada? Então nós entendemos que eu não venho para a igreja, eu sou a igreja. Entendemos que nós não assistimos culto, nós prestamos um culto ao nosso Deus. Eu entendo que eu não vou ouvir o louvor tocar, ouvir uma pregação, mas eu vou ministrar uma adoração a Deus através da música, através da oferta, através das minhas atitudes. Esse é o nosso objetivo, é o nosso entendimento, que uma vida em si mesmada, dentro de uma redoma, de uma bolha, não condiz com o plano de Deus para nós, porque o próprio Jesus veio para servir. Também precisamos entender que para a igreja somos ministros ou servos, e através da igreja somos missionários. Explicando o conceito que a gente falou, veja bem, se eu sou um dom de Deus dado à igreja, a esse corpo local, eu sou então um servo para essa igreja. Eu dei um exemplo no satélite de manhã. Essa igreja, por exemplo, ela serve toda terça-feira de manhã no 8º batalhão. Sabia disso? A Filadélfia está no 8º batalhão policial, servindo toda terça-feira de manhã. Por quê? Porque alguém da igreja, em nome da igreja, está indo lá fazer isso. Não é um projeto pessoal, não é uma missão para-eclesiástica, é algo da Filadélfia, é algo da igreja, é o braço da igreja indo até lá. Então, dentro da igreja eu sou ministro, estamos aqui para servir uns aos outros. Mas fora da igreja todos nós somos o quê? Através da igreja somos missionários. Estamos levando o evangelho de Deus. E para nos preparar também nós precisamos entender que ministério não é onde eu escolho entrar, mas é o dom que preciso de identificar em mim. Então veja, ministério não é como você chega numa Segel da vida, ou no McDonald's, ou numa pizzaria, e diz, que sabor que nós temos hoje? Temos sabor melhor idade, temos sabor jovens, temos sabor mulheres, temos sabor disso, sabor daquilo. Não, ministério não é algo que eu escolho entrar, mas é um dom de Deus que eu preciso identificar na minha vida. Deus te deu um dom. E o seu papel agora, para que você se prepare melhor, você precisa entender que dom é este que Deus te deu. Então, não entre no ministério
identifique o dom que Deus deu para você. Identifique suas habilidades. Identifique algo especial que Deus tem derramado sobre a sua vida. E eu tenho certeza que você vai servir muito melhor, com muito mais alegria e com muito mais amor também. Esse negócio de identificar é muito interessante. Vou dar um exemplo. Quem aqui, a hora que seu carro quebrar, ô Daniel, sua manutenção, próxima manutenção, eu quero que você leve num mecânico super especial, revelado do céu. Leva lá em casa que eu vou fazer a manutenção, vou deixar o carro tinindo para você viajar com sua família. Amém? Percebe? Você viu o exemplo? Mais um detalhe. Precisamos então entender nosso chamado. O texto diz, né? O dom que você recebeu. Então nós podemos identificar esse chamado com algumas habilidades. Dons espirituais, habilidades. Há muita controvérsia sobre isso. A Bíblia fala de várias formas. Por exemplo, como eu disse, a habilidade com a mecânica. Isso é uma habilidade natural. Mas quando eu uso essa habilidade para servir no reino de Deus, isso é um dom de Deus. Mas há dons espirituais, são dons sobrenaturais. O dom da fé, o dom da cura. Isso vem além. Isso é graça de Deus dada à igreja, dada a cada um de nós para servirmos a igreja, para que a igreja sirva a cidade, sirva o mundo, cumpra a missão de Deus. Esse ministério é desenvolvido a partir da nossa personalidade, ou o seu perfil. A turma que está ali na recepção, você imagina você chegar na igreja, hoje está o Wesley e a Fê ali, esse casal lindo, aí você chega na igreja, mas eles não gostam, por exemplo, de cumprimentar ninguém, entende? E eles só olham para você, aí você chega na igreja, toda animada e tal, e aí passa pela porta, eles ficam... Como é que seria para você? Então a gente vê que não bate muito com o perfil, se fosse esse o caso, não é o caso deles, mas também as nossas experiências. Em que eu tenho experiência? A gente viu o caso aqui da missionária que está vindo, já passou de experiência 2 anos se preparando, só no idioma, conhecendo a cultura. Assim a gente vai entender melhor o nosso chamado. Em que eu tenho experiência? E para complementar, quero ler com vocês, está aí Atos 6, versículo 2 e 4. Vamos ler juntos, diz assim: por isso, os 12 reuniram os discípulos e disseram: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus, a fim de servir às mesas. Irmãos, escolho entre vocês 7 homens de bom testemunho, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Passaremos a eles esta tarefa e nós dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Então, continuando no entendendo o nosso chamado, esse texto vem nos orientar em alguns detalhes. Primeiro ele está aí, não é certo negligenciarmos o ministério da palavra. Então nós entendemos que não há ministério maior ou melhor. Há o que foi chamado para fazer. Quando os apóstolos dizem não é certo negligenciarmos o ministério da oração e da palavra para servir às mesas, eles não estão entendendo ou dando a ideia de que o que eles fazem é melhor ou é maior. Eles estão entendendo que nós fomos chamados para isso. O Senhor nos delegou essa função. O Senhor Jesus nos delegou essa tarefa, essa responsabilidade, enquanto nós estávamos com Ele durante esses 3 anos. Mas esse outro serviço, acreditamos que existem pessoas melhores para desenvolver. Ele está dizendo que eles foram chamados para isso e não para aquilo. Então, entender o chamado nos ajuda a entender também que o nosso papel, o nosso lugar não é maior ou não é menor, mas é de igual. São apenas dons, são apenas responsabilidades que o Senhor nos deu também. Também o outro, que é a igreja, as pessoas ao nosso redor, tem um papel importante na identificação do nosso ministério. Porque o texto deixa claro para nós que escolha entre vocês. O outro vai estar, olha, fulano de tal aqui, eu vejo que ele tem paixão por isso, olha, isso aqui deve desenvolver. O pastor Rick Warren tem um negócio que ele nos ensina, que quando o irmão chega assim, pastor, eu acho que está precisando fazer oração aqui na igreja todo dia às 5 da manhã. Tem alguém que tem esse pensamento aí? Sabe quem vai dizer? Eu acho que Deus está levantando você. Muitas vezes, isso que acontece, querido, o outro está identificando. As pessoas ao nosso redor identificam essa área que a gente quer desenvolver na nossa vida, está identificando isso como dom de Deus, e isso é muito importante. E ele diz, dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. Ele está dizendo que quando não entendo o meu ministério, faço o que não devo e deixo de fazer o que preciso. Então, nos preparar para exercer o ministério, entendendo o meu ministério, nos ajuda
a fazer aquilo que realmente precisa ser feito e não ficar gastando tempo, energia, esforço naquilo em que a gente não precisa fazer. Eu acho lindo quando a Priscila vem dançar aqui na frente. Gente, para mim não dá. Não cabe. Eu admiro as pessoas que têm habilidade para trabalhar com criança. E aí às vezes até perguntam para a gente: vocês não têm filho? Vocês não gostam de criança? Eu amo criança. Mas se depender de mim para que elas tenham realmente um crescimento saudável, eu posso até fazer. Mas isso vai me requerer muito, muito, muito esforço, porque não é a minha habilidade. Então nós precisamos entender, não precisamos fazer tudo. Eu não preciso saber fazer tudo. E é interessante que quando nós assumimos a igreja, lembrando que desse exemplo, a esposa do pastor anterior diz assim: então, eu que cuido, que coordeno o ministério infantil. E eu olhei para ela e falei assim: e? Ela, então, eu que cuido, né? Eu falei, então, tenho certeza que Deus vai levantar uma pessoa tão boa quanto você, ou melhor do que você, para continuar cuidando do ministério infantil. E Deus levantou a Fabi. Né, Fabi? E ela fez por muitos anos um trabalho lindo e continua fazendo. Gente, eu não preciso saber fazer tudo. Você não precisa saber fazer tudo. Nós precisamos fazer o que precisa, dentro daquilo que Deus nos chamou para fazer. Amém?